inicialmente, fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O homem, chamado à felicidade, mas ferido pelo pecado, tem a necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei e pela graça, como nos relata São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 13. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só como quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Em outras palavras, Deus, para nos salvar em Jesus Cristo, se utiliza de dois instrumentos, a lei moral e a graça. Sabemos que a lei é uma regra de comportamento promulgada por uma autoridade que visa o bem comum. A graça é um dom de Deus, um convite para nos tornar participantes da vida divina. É um dom gratuito e sobrenatural, infundido pelo Espírito Santo em nós. Essa graça é chamada de graça santificante. Ela nos dá uma disposição permanente para viver conforme o chamado divino. A lei moral prescreve ao homem os caminhos e as regras de comportamento que o levam à felicidade, ou os caminhos do mal. A lei moral supõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para o seu bem em vista do seu fim. O homem dotado de razão, capaz de entendimento e discernimento, regulará sua conduta, dispondo de liberdade e razão. A lei moral encontra em Cristo sua plenitude e sua unidade. Jesus Cristo em pessoa é o caminho de perfeição. Ele é o fim da lei, pois só ele ensina e dá a justiça de Deus, como São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4. De modo algum, porque Deus há de ser reconhecido como veraz, e todo homem como mentiroso. Segundo está escrito, assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás quando julgares. As expressões da lei moral variam muito, mas todas se acham coordenadas entre si. A lei moral se constitui da lei eterna, que tem sua fonte em Deus, da lei natural, que é inata no homem, e das leis positivas que compreendem as leis reveladas por Deus, que estão na Bíblia, e as leis que são promulgadas pelos homens, que são as leis civis e as leis eclesiásticas. A lei eterna tem sua fonte em Deus, rege o mundo natural e sobrenatural. A lei natural é chamada assim porque pertence à própria natureza humana. O homem traz dentro de si uma consciência que lhe permite discernir o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira. As culturas primitivas, mesmo antes de conhecerem as leis positivas, já tinham um elevado conceito de bem e de verdade. É uma lei universal em seus preceitos e exprime a dignidade da pessoa, determinando os seus direitos e os seus deveres fundamentais. Ela é imutável e permanente. Apenas a compreensão de suas normas tem mudado no decurso da história. É a sua expressão que se modifica de acordo com as culturas, mas é inegável que a lei natural
permanece como regra entre os homens e lhes impõe princípios comuns, apesar das diferenças existentes. Essa lei não é perfeita, por isso temos a necessidade das leis reveladas e da graça de Deus para nos orientar. Entre as leis positivas, temos a lei revelada por Deus, que está na Bíblia, e as leis promulgadas pelos homens, que são as leis civis e eclesiásticas. Por lei revelada, a antiga lei é o primeiro estágio e está resumida nos 10 mandamentos. Estes exprimem verdades acessíveis à razão humana, explicitadas no Decálogo, como cláusulas da aliança, e assentam as bases da vocação do homem feito à imagem de Deus. Essa lei antiga ainda era imperfeita, porque apenas dizia o que fazer, mas não dava a graça e a força para cumpri-la. Mas ela foi a preparação para o Evangelho, enquanto dispôs o povo para a vinda do Messias. Ela oferece um ensinamento que subsiste para sempre como palavra de Deus. Com Cristo, uma nova lei foi revelada, como podemos ver no Sermão da Montanha. Ouçamos Jesus em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 20. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um iota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. É uma orientação clara para a vida dos cristãos que vivem a nova aliança. Ouçamos Hebreus, capítulo 8, versículos de 6 a 7. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. A nova lei é operante pela caridade. Leva a pleno cumprimento a antiga lei e a ultrapassa, porque é uma lei de graça, de liberdade e de amor. Propriamente, não acrescenta novos preceitos, mas vai ao ponto de reformar o coração onde o homem faz suas opções. Ela se complementa com a catequese dos ensinamentos apostólicos, pois enquanto manifestam a plenitude da caridade. A expressão por excelência da nova lei é o mandamento de Jesus, como consta em João, capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. E os ensinamentos dos apóstolos continuarão a transmitir e a reafirmar os princípios do amor, do perdão, da verdade e da justiça. Recomendam aos cristãos o respeito ao outro, a obediência à autoridade, ao trabalho, às responsabilidades, à humildade e à hospitalidade. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 22 a 24, nos exorta a despojarmos do homem velho. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade.
A Igreja, no seu melhor modo possível, em consideração ao bem de todos, tal como se exprime na lei moral e revelada, também formulou a sua lei, que chamamos de mandamentos da Igreja e que veremos a seguir. Pelo batismo, nos tornamos membros da Igreja. Fazemos parte de um povo que recebe a palavra de Deus e celebra os sacramentos. Na palavra de Deus, encontramos os ensinamentos de Cristo e na celebração dos sacramentos, a graça que sustenta o caminho da vida cristã. Os apóstolos receberam a missão deixada pelo ressuscitado, que nos é relatada por Mateus em seu capítulo 28, versículos de 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E a Igreja segue os apóstolos, pregando a verdade da salvação, anunciando sempre e por toda parte princípios morais, mesmo os referentes à ordem social, e a pronunciar-se a respeito de qualquer questão, enquanto ameacem os direitos fundamentais da pessoa humana. Os mandamentos da Igreja têm o objetivo de ajudar os fiéis a viverem mais plenamente os ensinamentos divinos na comunidade eclesial. Eles funcionam como um guia que fortalece a vivência da fé, da caridade e da comunhão com a Igreja. Ouçamos o que nos diz São Paulo aos Romanos, em seu capítulo 12, versículos de 9 a 12. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É nesse espírito de comunhão que se situam os mandamentos da Igreja, não como um peso ou obrigação, mas como expressão da fé e da pertença ao corpo de Cristo. Como já bem sabemos, o cristão está vinculado à Igreja desde o batismo e com um compromisso mais assumido na crisma. Todo vínculo significa um comprometimento que terá consequências na vida prática. Em qualquer sociedade que me associo, assumo os estatutos e regulamentos deste corpo social. Assim é também na Igreja. Se sou batizado e confirmo meu batismo pela crisma, me coloco à disposição da Igreja para seguir as normas que ela me propõe. As leis positivas da Igreja, promulgadas pelas autoridades eclesiásticas, são chamadas de os 5 mandamentos da Igreja. Situam-se na linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas por autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. O primeiro mandamento da Igreja é participar da missa inteira nos domingos e em outras festas de guarda, e abster-se de ocupações de trabalho. Este mandamento visa a participação dos fiéis no dia que se comemora a ressurreição do Senhor, no domingo.
e nas festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã. A Igreja deseja que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas. A Eucaristia do domingo fundamenta toda a prática cristã, porque é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade, dão testemunho da santidade de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sobre a unção do Espírito Santo. Como Deus descansou no sétimo dia, após a obra da criação, a vida humana é ritmada também pelo trabalho e repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem de um tempo de repouso e de lazer, cultivando sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Ouçamos a Epístola dos Hebreus, em seu capítulo 10, versículos de 19 a 25. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. O segundo mandamento da Igreja é confessar-se ao menos uma vez ao ano. Assim, este mandamento assegura que os cristãos continuem a obra de conversão iniciada pelo batismo. A finalidade e o efeito da confissão é a reconciliação com Deus. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo a restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus. O sacramento também nos reconcilia com a Igreja, porque o pecado, seja ele qual for, quebra a comunhão fraterna. Não devemos nos esquecer que a reconciliação com Deus tem consequências em outras reconciliações, capazes de remediar outras rupturas causadas pelo pecado. A pessoa reconciliada consigo mesmo recupera sua própria verdade interior, reconcilia-se com os irmãos que de alguma forma ofendeu ou feriu, reconcilia-se com a Igreja e, por que não dizer, reconcilia-se com toda a criação. Assim, a confissão é vivamente recomendada pela Igreja para deixar-nos curar por Cristo e a progredir na vida do Espírito. Recebendo, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Ouçamos Lucas, em seu capítulo 6, versículos de 36 a 37. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados.
O terceiro mandamento preconiza receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. A Igreja quer garantir ao cristão o vínculo com Jesus Cristo Eucarístico pela comunhão, ao menos por ocasião da Páscoa. A comunhão aumenta nossa união com Cristo. A vida em Cristo tem seu fundamento na mesa eucarística, como Jesus nos fala em João, em seu capítulo 6, versículos de 57 a 58. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Assim, a Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a comunhão sempre quando participam da celebração eucarística e impõe a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano. A Eucaristia é a fonte e ápice da vida cristã e todos os outros sacramentos se ligam a ela e a ela se ordenam. Nela está a ação pela qual, em Cristo, Deus santifica o mundo e o culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. O quarto mandamento se refere ao jejum e à abstinência de carne em apenas 2 dias por ano. A Igreja determina os tempos de jejum e abstinência de carne em preparação para as festas litúrgicas, principalmente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum e a abstinência de carne são práticas penitenciais comuns na tradição cristã e é uma forma de penitência interior do cristão. Ajuda a adquirir o necessário domínio sobre os instintos e a vontade humana. Na Escritura encontramos várias formas de penitência da vida cristã, como o jejum, a oração e a esmola. Essas formas exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ouçamos o que nos diz Mateus em seu capítulo 6, versículos de 16 a 18. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Os tempos e os dias de penitência no tempo da Quaresma são momentos fortes da prática penitencial da Igreja em memória da morte e ressurreição do Senhor. O jejum e a abstinência são formas também de expressar a nossa fé, a penitência e a busca por uma vida mais próxima de Deus. O quinto mandamento se refere a ajudar a Igreja em suas necessidades materiais. Este mandamento recorda aos fiéis que devem contribuir com a Igreja, cada um com suas possibilidades. Contribuir com o dízimo paroquial é uma forma bíblica de expressar a gratidão por todos os bens que Deus nos concede. Trata-se de uma grata retribuição na clara compreensão de que todos os dons vêm do Senhor e a Ele contribuímos com uma parcela do que dele recebemos. Podemos ver nos relatos sobre o dízimo no Antigo Testamento, quando o dízimo trienal era aplicado ao sustento dos levitas e dos pobres locais, como consta em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. No fim de 3 anos, porás de lado todos os dízimos da colheita desse ano e depositando-os dentro de tua cidade. E no Novo Testamento, pela doação de parte de determinadas colheitas em contribuição para o templo. Os fariseus entendiam a observância do dízimo até sobre produtos menores, como podemos ver no relato de Mateus, capítulo 23, versículo 23.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem, contudo, deixar o restante. A observância dos 5 mandamentos da Igreja é condição primordial para o anúncio do Evangelho e a missão da Igreja no mundo. Ouçamos Efésios, em seu capítulo 4, versículos de 12 a 13. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo. A seguir, estaremos à disposição para tirar dúvidas e comentários sobre os mandamentos da Igreja.